Fala, seus desajustados! Está começando mais um Seminaristas. Nós estamos aqui e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre teologia litúrgica, de acordo com o nosso livro, baseado no conteúdo desse livro, Em Espírito e Verdade, do Dr. Luiz Carlos Ramos. Mas antes de qualquer coisa, já clique em gostei, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar sempre recebendo os conteúdos semanais. Tá tudo certo? Compartilhe com a sua família, compartilhe com a sua igreja, com seus amigos e bora lá! O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 5º capítulo do livro Em Espírito e Verdade. O título do capítulo é Quando Fazer o Culto. Bem, antes que você se assuste, o Dr. Luiz Carlos Ramos não quer dizer com esse título quando o culto na sua igreja deve começar, ou quando ele deve acabar, que dia da semana que você deve cultuar, não. Quando ele diz o título, quando fazer o culto, diz respeito ao fato de que uma liturgia cristã ela deve contemplar os 3 estágios do tempo: passado, presente e futuro. A comunidade de fé, a igreja local, ela precisa praticar o exercício litúrgico de relembrar, atualizar e celebrar a história da salvação. Todo culto cristão deve celebrar a história da salvação. Bem, quando diz respeito ao passado, diz respeito à liturgia que relembra a vida de Cristo, seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, quando nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Quando diz respeito ao presente, é que o culto cristão precisa celebrar a presença de Deus na igreja hoje, na pessoa do Espírito Santo, como o Espírito Santo age hoje nas nossas igrejas. E quando diz respeito ao futuro, é que o culto cristão precisa manifestar uma esperança salvífica, manifestar uma expectativa com a volta de Cristo, a sua segunda vinda, para buscar os seus filhos, a sua igreja amada. Bem, o Dr. Luiz Carlos Ramos ele diz que uma das maneiras práticas de nós estabelecermos esses princípios é através do calendário litúrgico. O calendário litúrgico, ele possui uma estrutura onde ele vai ter 2 ciclos principais, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Bem, eu vou abrir um parêntese aqui. Muitas pessoas têm um preconceito com calendário litúrgico, anuário litúrgico. Essas pessoas afirmam que isso é coisa de teologia católica, são práticas apostólicas romanas. Bem, muito antes que houvesse uma teologia católica, os cristãos eles já se reuniam numa estrutura semelhante a um calendário litúrgico. A gente pode perceber isso na história da igreja. Os primeiros séculos da igreja primitiva, aquele tempo que nós denominamos patrística, os cristãos eles já se reuniam numa estrutura parecida com o calendário litúrgico que nós conhecemos hoje. É apenas uma curiosidade, fechamos os parênteses aqui. Bem, como eu já mencionei, o calendário litúrgico, o ano litúrgico, ele possui 2 partes principais, que é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Também nós temos os tempos comuns entre um ciclo e outro. Cada ciclo é dividido em 4 partes. A gente pode começar com o ciclo do Natal. O ciclo do Natal, ele dá início ao ano litúrgico, no primeiro domingo de dezembro. O ciclo do Natal ele é dividido em 4 partes: Advento, Natal, Epifania e Batismo de Cristo. O Advento é o primeiro domingo de dezembro, são celebrações litúrgicas onde trazem um significado de esperança, de um aguardo, uma expectativa com a chegada do Messias. Aí nós partimos para a segunda parte, que é a parte do Natal, onde são celebrações litúrgicas que falam da chegada do Messias, da encarnação do Verbo.
A partir daí nós temos a terceira parte, que é a Epifania, que ele diz respeito à manifestação de Cristo encarnado. São celebrações que vão relembrar também a aparição dos sábios do Oriente, presenteando Jesus com incenso, mirra e ouro. E por último nós vemos a quarta parte, que é o batismo de Cristo, que diz respeito ao início da missão e do ministério de Jesus. Depois que termina essas quatro partes, nós temos um tempo comum, um tempo que vai se estender até o início do ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa também é dividido em quatro partes: Quaresma, a Semana Santa, Páscoa e Pentecostes. A Quaresma, ela acontece a partir da quarta-feira de cinzas. Uma curiosidade: a quarta-feira de cinzas não foi criada por causa do carnaval. E assim foi o contrário. O carnaval foi criado por conta da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas já era comemorado muitos anos antes de se ter uma comemoração do carnaval. Só uma curiosidade. Bem, a quarta-feira de cinzas, ela dá o início ao período da Quaresma, onde nós contamos 40 dias até a Páscoa. Isso simboliza alguns acontecimentos bíblicos. Por exemplo, a peregrinação de Elias pelo deserto até o Monte Horebe, que ele permaneceu em jejum durante 40 dias. Moisés, quando subiu ao Monte Horebe, ele permaneceu lá durante 40 dias em jejum. O próprio Cristo, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás em jejum. Essas práticas que hoje nós conhecemos têm um início neste calendário litúrgico. Não são acontecimentos banais sem uma lógica. Esse é um tempo onde as celebrações litúrgicas elas devem falar sobre preparação, sobre contrição de espírito. É um momento onde as celebrações litúrgicas, os cultos, falam de conversão, de quebrantamento, de arrependimento, até chegar à Semana Santa, que é a segunda parte do nosso ciclo da Páscoa. A Semana Santa, a segunda parte do ciclo da Páscoa, ela dá o início no Domingo de Ramos e faz alusão àquele famoso texto onde Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho e todas as pessoas clamando Hosana. Durante esse espaço, Jesus ele fala sobre lava-pés, ele fala sobre a ceia, ele fala sobre a autoridade do serviço. Você pode acompanhar isso no texto de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, capítulo 18, onde começa a paixão de Cristo, que já é uma alusão à Páscoa. Aí nós entramos na terceira parte do ciclo da Páscoa, que é a Páscoa. A Páscoa é o acontecimento mais importante do anuário cristão. A Páscoa é a data mais importante na vida de um cristão, porque é realmente o que traz sentido a toda a fé cristã. A Páscoa ela fala de libertação, fazendo uma menção ao texto de Êxodo, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa fala de ressurreição. As liturgias, as celebrações litúrgicas, os cultos, elas devem falar de um Cristo como Salvador, como Messias, como o sol da justiça que traz luz às trevas. Como o apóstolo Paulo diz, ele vos transportou do reino das trevas ao reino do seu Filho amado. E depois disso nós temos a última parte do ciclo da Páscoa, que é o Pentecostes. Conta exatamente 50 dias depois da Páscoa, e as celebrações litúrgicas do Pentecostes, elas dizem respeito à vinda do Espírito Santo, o revestimento de poder do alto que capacita o cristão a cumprir a grande comissão. Bem, depois do Pentecostes, entre o Pentecostes e o início do ciclo do Natal, onde nós vamos recomeçar o ano com o Advento, nós temos mais um tempo comum.
Bem, o calendário litúrgico é uma das várias formas de se celebrar a história da salvação através dos 3 estágios do tempo: passado, presente e futuro. É apenas uma das ideias. Nem todas as igrejas seguem um calendário litúrgico, nem todos são obrigados a seguir. É apenas uma ideia que o Dr. Luiz Carlos Ramos ilustra de uma maneira fantástica no livro Em Espírito e Verdade. Bem, nós ficamos por aqui e que você possa acompanhar o resto do conteúdo no próximo vídeo, sem ser na semana que vem, que será uma devocional na próxima semana, nós daremos o encerramento desse livro com o último capítulo, capítulo 6, como se faz o culto. Que Deus possa te abençoar. Ficamos por aqui. Até a próxima.